Olá a todos, fiquem bem à vontade e sejam muito bem-vindos à conferência sobre linguagem corporal. Essa conferência é oferecida pelo site seduçãohipnótica.com. Nosso objetivo nesse vídeo é mostrar como podemos identificar os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a comunicação seja mais efetiva e apurada. A expressão corporal é fortemente ligada ao psicológico. Muitas vezes a boca diz uma coisa, mas o corpo fala outra, completamente diferente. Por isso, vamos utilizar este conhecimento para auxiliar em nossa comunicação e em nossos relacionamentos sociais. Com muita frequência, a linguagem não verbal se destaca da linguagem verbal, podendo expressar a verdadeira intenção em uma conversa. Porém, não é sempre que a linguagem não verbal se comporta independente com a linguagem verbal. Normalmente, elas seguem uma relação de interdependência, onde o que é falado é expressado pelo corpo. O conhecimento das formas não verbais de comunicação servem para converter o encontro com outra pessoa em uma experiência interessante. Podemos induzir ao outro um entendimento do nosso comportamento e identificar a intenção do comportamento alheio. A postura, então, é a chave mais fácil de ser identificada em relação ao comportamento de uma pessoa. Com surpreendente frequência, as pessoas imitam as atitudes corporais de outras. Dois amigos se sentam exatamente da mesma maneira, a perna direita cruzada sobre a esquerda, por exemplo, e as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ou um deles o faz ao contrário, a perna esquerda cruzada sobre a direita, como se fosse uma imagem refletida em um espelho. Duas pessoas que compartilham o mesmo ponto de vista acabam compartilhando também a mesma postura. Denomina-se esse fenômeno como posturas congruentes. A importância da imitação pode chegar a ser uma das lições mais significativas que podemos aprender, pois é a forma com que os outros nos expressam que coincidem conosco ou que agradamos a ela. Enfim, podemos concluir que, da mesma maneira que as posturas congruentes expressam acordo, as não congruentes podem ser utilizadas para estabelecer distâncias psicológicas. De certo modo, é preocupante saber que alguns movimentos corporais que tínhamos por arbitrários são tão circunscritos, previsíveis e às vezes reveladores. Mas, por outra parte, é muito agradável saber que todo o nosso corpo responde continuamente ao desenvolvimento de qualquer encontro humano. É interessante verificar essas conexões entre duas pessoas que estejam juntas. Se você escolher seduzir uma mulher que esteja em um grupo, você pode reparar na linguagem não verbal envolvida entre o grupo e verificar se sua pretendente está em espelhamento com alguém do grupo. Se ela estiver se espelhando em alguém, essa pessoa pode ser uma amiga, ou um amigo, ou um suposto pretendente que possa estar com um controle maior sobre ela no momento. Identificando esses sinais-chave, você pode utilizar as técnicas de persuasão e espelhamento nos controladores para obter aceitação e construir o caminho para o seu objetivo de conquistar a mulher escolhida. No que diz respeito ao movimento corporal, não estamos associando com o simples ato de caminhar, mas sim com a maneira de como é feito o movimento do corpo ao caminhar, ou o movimento do braço e a mão ao estender-se para cumprimentar ou gesticular. O homem que habitualmente pisa com força ao caminhar nos dará a impressão de ser um indivíduo decidido. Se caminhar ligeiro, poderá parecer impaciente ou agressivo, embora como se o mesmo impulso o faz mais lentamente, de maneira mais homogênea, nos fará pensar que se trata de uma pessoa paciente e perseverante. O fato de levantar os quadris exageradamente dá a impressão de confiança em si mesmo. Se ao mesmo tempo se produz uma leve rotação, estamos diante de alguém garboso e desenvolto. Se isto adiciona-lhe um pouco mais de ritmo, mais ênfase e uma figura em forma de violão, teremos a maneira de caminhar que cabe ser uma mulher, o que faz os homens se virarem para olhar ela caminhar pela rua. Enfim, as atitudes corporais refletem as atitudes e orientações persistentes no indivíduo.
Uma pessoa pode estar imóvel ou sentada para frente de maneira ativa, ou afundada em si mesma, e assim sucessivamente. Essas posições ou posturas e suas variações, ou a falta delas, representam a forma como que alguém se relaciona e orienta com as outras. Cada vez que uma pessoa fala, os movimentos de sua mão, os dedos, as sacudidas da cabeça, as piscadas, todos os movimentos do corpo coincidem com o compasso do seu discurso. Neste momento, você pode perceber se a pessoa está calma, agitada, confiante, preocupada e etc. Nós sentimos muitas vezes, embaladas por uma música, um cheiro bom, algo que deixa água na boca. Porém, para a sedução, o tato possui uma atenção especial, posto que quando uma pessoa toca a outra, a experiência é totalmente mútua. A pele fica em contato com a pele, de forma direta ou através da vestimenta, e se estabelece uma imediata tomada de consciência de ambas as partes. Esta tomada de consciência é a mais aguda quando o contato é pouco frequente. Um toque suave, agressivo ou em certas partes do corpo pode demonstrar intenções que vão além da linguagem verbal. O tato, o paladar e o olfato são sentidos de proximidade. A audição e a visão, em troca, podem proporcionar experiências à distância. Abordamos a comunicação através do tato mais profundamente no curso completo do Sedução Hipnótica. Bom, na sequência, veremos agora uma série de imagens que representam um conjunto de gestos. Os conjuntos de gestos passam uma intenção mais complexa sobre a comunicação não verbal, pois possuem vários significados juntos ao mesmo tempo. A figura acima, por exemplo, mostra um conjunto de gestos que expressam avaliação crítica. O principal é o da mão no rosto, com o indicador levantando a bochecha, e o outro dedo tampando a boca, enquanto o polegar sustenta o queixo. Somando pernas muito cruzadas, o braço cruzado sobre o peito, transmitindo estar na defensiva, enquanto a cabeça e o queixo estão um pouco inclinados para baixo, que é um sinal de hostilidade. A frase não verbal para esta figura seria: eu não gosto do que está dizendo e não estou de acordo. Além de considerar o conjunto de gestos de ter em conta a congruência entre o que é dito e o movimento corporal, todos os gestos devem ser considerados dentro de um contexto em que se produzem. Por exemplo, se alguém estiver de pé na parada de ônibus com os braços e as pernas cruzadas e o queixo baixo, em um dia frio, o mais provável é que tenha frio, óbvio, e não que esteja na defensiva. Mas se essa pessoa faz os mesmos gestos quando está sentada em frente a um homem com uma mesa entre os dois, e esse homem está tentando convencer o outro de algo, de lhe vender uma ideia, um produto ou um serviço, a interpretação correta é que esta pessoa está na defensiva, insegura e com alguma atitude negativa. A velocidade de alguns gestos e o modo como se tornam óbvios para os outros está relacionada com a idade dos indivíduos. Se uma menina de 5 anos diz uma mentira a seus pais, tapará imediatamente a boca com as mãos ou as duas mãos. O gesto indica aos pais que a menina mentiu, e esse gesto continua sendo usado toda a vida, variando somente a sua velocidade. Interessante também o gesto das duas mãos na boca coincide também com o ato de se surpreender. Mas este mesmo ato está conectado ao ato de mentir. Ao se surpreender, a pessoa pode por um momento não acreditar ou querer induzir que não está acreditando que a surpresa seja verdadeira. Quando a adolescente diz uma mentira, por exemplo, também leva a mão à boca como a menina de 5 anos. Mas em lugar de tapá-la bruscamente com as duas mãos, seus dedos como que roçam sua boca, numa tentativa de disfarçar a intenção, a indicação de mentira. Quando o adulto diz uma mentira também, o cérebro ordena a mão que tampe a boca para bloquear a saída das palavras falsas, como ocorria com a menina e a adolescente.
mas no último momento tira a mão da boca e o resultado é um gesto tocando o nariz. Esse gesto não é mais que uma versão refinada, adulta, do gesto de tapar a boca que se usou na infância. Isso serve de exemplo para mostrar que quando um indivíduo se faz maior, muitos dos seus gestos se tornam mais elaborados e menos óbvios. É mais difícil identificar as atitudes de quem os faz. O encontro de um momento fundamental da conversa e, a partir dele, desencadeia-se uma série de estratégias através de sutis negociações não verbais, que têm lugar dos primeiros momentos. Os primeiros 15 a 45 segundos são fundamentais, já que representam a afirmação de uma atração na comunicação. Por isso, agora vamos entrar nos territórios e as zonas. Os territórios e as zonas são as formas de julgarmos uma pessoa pela distância que ela se encontra entre nós. Por exemplo, pela imagem a seguir podemos ter essa descrição, esse exemplo. A zona íntima, por exemplo, de 15 a 45 centímetros de distância, é a mais importante e a que a pessoa cuida como sua propriedade. Só se permite a entrada aos que estão muito perto emocionalmente da pessoa, como amantes, pais, filhos, amigos íntimos e parentes. A zona pessoal, entre 46 centímetros e 1,20 m, é a distância que separa as pessoas em uma reunião social, ou de escritório e nas festas. A zona social, entre 1,20 m e 3,60 m, essa é a distância que nos separa dos estranhos, do encanador, de quem faz reparos na casa, dos fornecedores, das pessoas que não conhecemos bem. E a zona pública, a mais de 3,6 metros, é a distância cômoda para nos dirigir a um grupo de pessoas desconhecidas. Embora toleramos intrusos na zona pessoal e social, a intromissão de um estranho na zona íntima ocasiona mudanças fisiológicas em nossos corpos. Por isso, rodear com o braço os ombros de alguém que se acaba de conhecer, embora seja uma maneira muito amistosa, pode fazer com que a pessoa tome uma atitude negativa em relação a você. A distância normal para observar entre habitantes urbanos é de 46 centímetros. A atitude negativa de uma mulher sobre cujo território um homem tenha avançado é andar para trás para manter uma distância confortável. No caso de uma aproximação para a sedução, há uma maneira menos ameaçadora. Você deve se aproximar da mulher com o corpo inclinado em 90 graus, tendo que conversar com ela sobre os ombros. Isso demonstra que você está ali para falar alguma coisa, mas poderia estar de saída. Ao criar um conforto nela sobre a sua presença, você pode se posicionar normalmente na zona pessoal, na zona pessoal dela. Os que cresceram em zonas rurais, por exemplo, pouco povoadas, precisam de mais espaço que os que cresceram em lugares densamente povoados. Observar o quanto alguém estende o braço para dar a mão dá a chave para saber se foi criada na cidade ou no campo. O habitante da cidade tem a sua área privativa de 46 centímetros e até essa distância estende o braço para se saudar. A pessoa criada no campo, por exemplo, pode ter o seu espaço pessoal de 1 metro ou mais e até essa distância estenderá a mão. Bom, a maioria das pessoas são conscientes dos movimentos das mãos dos outros, mas geralmente os ignoram, encarando-os como se tratando de mais do que gestos sem sentido. Entretanto, os gestos comunicam. Às vezes, contribuem para esclarecer uma mensagem verbal pouco clara. Os gestos de exibir as palmas da mão sempre foi associado com a verdade, a honestidade, a lealdade e a deferência. Muitos juramentos são efetuados colocando a palma da mão sobre o coração. A mão se levanta com a palma para fora quando alguém declara em um tribunal diante dos membros do tribunal. A Bíblia é sustentada com a mão esquerda e é levantada a palma direita num ato de juramento. Bom, quando alguém deseja ser franco e honesto, levantar uma mão ou ambas as palmas para a outra pessoa e dizer algo como vou ser franco com você. Quando alguém começa a confiar em outro, expor-lhe as palmas ou parte delas é um gesto inconsciente como quase todas as linguagens do corpo. Um gesto que proporciona em quem vê a sensação ou o pressentimento de que estão lhe dizendo a verdade.
Há 3 gestos principais de gesto com as palmas. A palma para cima é um gesto não ameaçador, que denota submissão. Quando alguém coloca a palma para baixo, adquire imediatamente autoridade. A pessoa receptora sente que está lhe dando uma ordem. A palma fechada em punho, com o dedo assinalando a direção, é o plano simbólico com que um ordena ao que o que escuta para fazer-lhe o que lhe obedeça. Tendo em conta, então, o que já foi dito sobre a força de uma petição feita com as palmas para cima ou para baixo, estudemos a importância dessas posições no aperto de mão. Suponhamos que acabam de nos apresentar alguém que se realiza um aperto de mãos. 3 atitudes podem transmitir-se no aperto. A atitude de domínio. Esse indivíduo está tentando me submeter, vou estar em alerta. A atitude de submissão. Posso fazer o que quiser com essa pessoa. Ou a atitude de igualdade. Eu gosto, nos daremos bem. Essas atitudes se transmitem de forma inconsciente, mas com a prática e aplicação consciente, as seguintes técnicas para estreitar a mão podem ter um efeito imediato no resultado de um encontro com outra pessoa. Estender o braço com as mãos esticadas e a palma para baixo é o estilo mais agressivo de iniciação da saudação, pois não dá oportunidade à outra pessoa de estabelecer uma relação em igualdade de condições. Essa forma de dar a mão é típica do macho dominante e agressivo, que sempre inicia a saudação. Seu braço rígido e a palma para baixo obrigam o outro indivíduo a ficar em uma situação totalmente submissa, pois tem que responder com a sua palma para cima. O aperto de mão tipo luva, que se chama às vezes também de aperto de mãos do político, o indicador trata de dar a impressão de ser uma pessoa digna de confiança e honesta. Mas quando se usa essa técnica com alguém que se acaba de conhecer, o efeito é o oposto. Temos aqui também a trituração dos nódulos, a pessoa que aperta fortemente os dedos da mão. É a marca tipo de uma pessoa rude e agressiva. A intenção que se manifesta ao estender as 2 mãos para o receptor demonstra sinceridade, confiança ou um sentimento profundo para o receptor. Pegar a parte superior do braço transmite mais sentimento do que pegar no pulso, e mais até transmite ao tirar do ombro. Ao pegar no pulso e no cotovelo, é aceito somente entre amigos íntimos ou parentes. Se um político ou um vereador fizer isso com um eventual cliente, isso desloca o receptor, e isso não é bom. Bom, e os gestos mãos em ogiva. A pessoa que tem confiança, que é superior, ou a que usa mínima gesticulação, com frequência faz este gesto, e com ele expressa sua atitude de segurança. Também é um gesto comum entre contadores, advogados, gerentes e outros profissionais. A ogiva para cima se usa quando esta pessoa está opinando, quando ela é a quem fala. A ogiva para baixo se usa mais quando se está escutando. Outro gesto relacionado a mãos que temos aqui é caminhar com a cabeça levantada, o queixo para diante e as mãos para trás das costas são gestos comuns nos policiais que percorrem as ruas, no diretor da escola, dos militares, de todas as pessoas que tenham autoridade. É um gesto de superioridade e segurança, mas não se deve confundir esse gesto pegando no pulso ou no braço, já que estes últimos mostram frustração e intenção de autocontrolar-se. Seguindo. Em quiromancia, os polegares assinalam a força do caráter e o ego. O uso dos polegares na expressão não verbal confirmam o anterior. Usam-se para expressar domínio, superioridade e inclusive agressão. Os gestos com os polegares são secundários, formam parte de um grupo de gestos. Com frequência, os polegares saem do bolso, às vezes dos bolsos posteriores, como para dissimular a atitude dominante da pessoa. As mulheres agressivas ou dominantes usam também este gesto.
Outra posição conhecida é a dos braços cruzados com os polegares para cima. É um sinal duplo, pois os braços indicam uma atitude defensiva ou negativa, enquanto os polegares representam uma atitude de superioridade. A pessoa que usa este gesto duplo está acostumado a gesticular com os polegares, e quando está parada, se balança sobre os pés. O polegar pode ser usado também como um gesto de ridículo quando aponta para outra pessoa. O polegar que assinala deste modo resulta irritante para a maioria das mulheres. Bom, como se pode saber que alguém está mentindo? Reconhecer os gestos de engano pode ser uma das habilidades mais importantes que se pode adquirir. Quais são os sinais que deletam os mentirosos? As posições das mãos no rosto são a base dos gestos humanos para enganar. Em outras palavras, quando vemos, dizemos ou escutamos uma mentira, frequentemente tentamos tampar os olhos, a boca ou os ouvidos com as mãos. Quando alguém faz um gesto de levar as mãos ao rosto, nem sempre significa que está mentindo, mas indica que essa pessoa pode estar enganando. É importante não interpretar isoladamente os gestos com as mãos no rosto. Tampar a boca é um dos gestos tão óbvios nos adultos como nas crianças. A mão cobre a boca e o polegar se aperta contra a bochecha, quando o cérebro ordena, em forma subconsciente, que se suprimam as palavras enganosas que acabam de se dizer. Às vezes o gesto se faz tampando a boca com alguns dedos ou com um punho, mas o significado é o mesmo. Se a pessoa que está falando usa este gesto, denota que está dizendo uma mentira. O mesmo acontece com o esfregar da orelha. A tentativa de quem escuta de não ouvir o mal, de bloquear as palavras de mentira, é a versão adulta do gesto dos meninos de tampar os ouvidos com as duas mãos para não ouvir uma reprimida. Neste caso, o indicador da mão direita esfrega debaixo do lóbulo da orelha ou do flanco do pescoço. Nossas observações desse gesto revelam algo interessante. A pessoa se esfrega umas 5 vezes. É estranho que o faça mais ou menos vezes. O gesto indica dúvida, incerteza e é característico da pessoa que diz: "Não sei se estou de acordo". É muito notório quando a linguagem verbal contradiz o gesto. Por exemplo, quando a pessoa diz: "Entendo como se sente". Algumas pessoas, quando dizem uma mentira e suspeitam que foram descobertas, realizam o gesto de puxar o colarinho da camisa. Se perceber isso, pode lhe pedir que repita ou que explique novamente o que falou. O gesto da pessoa que fica os dedos na boca quando se sentem pressionadas é a tentativa inconsciente da pessoa de voltar para a segurança do recém-nascido que suga o peito materno. A criança substitui o peito da mãe pelo polegar. E o adulto não fica com os dedos na boca, mas substitui para inserir nele coisas como cigarros, lapiseiras e etc. Embora quase todos os gestos feitos com as mãos no rosto expressem mentira ou desilusão, meter os dedos na boca é uma manifestação de necessidade de segurança. É adequado dar garantias e segurança à pessoa que faz esse gesto. Quando o que está escutando começa a apoiar a cabeça na mão, está dando sinais de aborrecimento. A mão sustenta a cabeça para tentar não dormir. O grau de aborrecimento está em relação direta com a força com que o braço e a mão estão sustentando a cabeça. Um movimento simples, como o de entregar algo ao ouvinte para lhe alterar a posição, pode produzir uma mudança de atitude. Bom, prosseguindo, a primeira das 3 figuras mostra o gesto de avaliação. A avaliação se demonstra com a mão fechada, apoiada na bochecha, em geral com o indicador para cima. O gesto de passar a mão no queixo é um sinal que indica que o que faz está tomando uma decisão. Quando a pessoa fica com um objeto na boca, cigarro, lapiseira e etc. Quando lhe pede que tome uma decisão, esse gesto indica que não está seguro sobre a decisão
a adotar e que vai a ser necessário lhe dar mais segurança, porque o objeto que tem na boca ele faz ganhar tempo. A versão exagerada de puxar a gola da camisa é esfregar a nuca com a palma da mão. A pessoa que faz esse gesto quando mente, em geral, evita olhar direto e olha para baixo. Esse gesto expressa também zangado ou frustrado. Se ao mostrar um engano a alguém, essa pessoa reconhece o esquecimento cometido e se golpeia a testa. É porque não se sentiu intimidada por sua observação. Se ao contrário se dá a palmada na nuca, reflete que se sentiu constrangida por você lhe haver exposto o engano. Os que habitualmente esfregam a nuca têm tendência a ser negativos e a criticar, enquanto os que esfregam a testa para não verbalizar um engano são pessoas mais abertas e com as quais se trabalham mais facilmente. Esconder-se de trás de uma barreira ou... Bom, vamos entrar agora aqui sobre os braços, né? Esconder-se de trás de uma barreira é uma resposta humana normal que aprendemos em tenra idade para nos proteger. Ao cruzar um dos dois braços sobre o peito, se forma uma barreira que, em essência, é a tentativa de deixar fora de nós a ameaça pendente ou as circunstâncias indesejáveis. Quando uma pessoa tem uma atitude defensiva, negativa ou nervosa, cruzar os braços demonstra que se sente ameaçada. Quando o ouvinte cruza os braços, não somente tem pensamentos negativos sobre o que fala, mas também presta menos atenção ao que diz. Os oradores com experiência sabem que este gesto demonstra a necessidade urgente de quebrar o gelo para que os ouvintes adotem atitudes mais receptivas, por exemplo. Lhe alcançar um livro, lhe fazer alguma pergunta para que participe, etc. Se além de ter cruzado os braços, a pessoa fechou os punhos, os sinais são de defesa e hostilidade. Esse grupo de gestos se combina às vezes com dentes apertados e rosto avermelhado. Nesse caso, pode ser iminente um ataque verbal ou físico. Esse estilo se observa usualmente nas pessoas que estão na sala de espera de um médico ou de um dentista, ou nas que viajam de avião pela primeira vez e esperam a decolagem. Uma atitude negativa de restrição, como querendo sujeitar os braços e não permitindo deixar o corpo exposto. Outra versão da barreira é segurar um braço com a mão. Essa atitude é comum nas pessoas que devem enfrentar o público quando recebem um título, um prêmio ou têm que dizer umas palavras. É como reviver a sensação de segurança que se experimentava quando a gente era menino ou os pais o levavam pela mão em situações de temor. É usado por pessoas, cruzamentos de braço dissimulado. É usado por pessoas que estão continuamente expostas ao público, como políticos, vendedores, etc., que não desejam que o público perceba que estão nervosas ou inseguras. Em vez de cruzar diretamente um braço sobre o outro, uma mão sustenta uma bolsa, segura o relógio, o punho da camisa e etc. Desta maneira, se forma uma barreira e se obtém a sensação de segurança. Os sinais faciais têm um papel chave na comunicação. Essas expressões são também os indícios mais preciosos do estado emocional de uma pessoa. Assim interpretamos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa, os ascos ou o afeto, pela simples observação dos movimentos do rosto do nosso interlocutor. Provavelmente, o ponto mais importante da comunicação facial encontraremos nos olhos, o foco mais expressivo da face. O contato ocular é um sinal-chave em nossa comunicação com outros. Assim, a longitude do olhar, quer dizer, a duração do contato ininterrupto entre os olhares, sugere uma união de mensagens. A comunicação ocular é possivelmente a mais sutil das formas de expressão corporal. Para conseguir uma boa relação com outra pessoa, deve-se olhar para ela durante 60% ou 70% do tempo da conversa. Assim a pessoa começa a sentir simpatia pela outra. O olhar de negócio, por exemplo,
Quando se está falando de negócios, deve-se imaginar um triângulo na testa da outra pessoa. Então se mantém o olhar dirigido a esta zona e não desce para baixo, ou o outro perceberá que você não fala sério. O olhar social. Quando o olhar vai para baixo do nível dos olhos, se desenvolve uma atmosfera social. Nos encontros sociais, o olhar se dirige ao triângulo, formando entre os olhos e a boca. Olhar íntimo. Percorre os olhos, passa pelo queixo e se dirige para outras partes do corpo. Se a pessoa estiver interessada, devolverá o olhar do mesmo estilo. As olhadas de esguilha, usam-se para transmitir interesse amoroso, se forem combinadas com uma elevação nas sobrancelhas e um sorriso, ou hostilidade se combinarem com as sobrancelhas franzidas ou para baixo. Bom, os gestos com as pernas agora. Bom, os gestos com as pernas. As pernas cruzadas, como os braços cruzados, indicam a possível existência de uma atitude negativa ou defensiva. A princípio, o propósito de cruzar os braços sobre o peito era defender o coração e a região superior do corpo. Cruzar as pernas é a tentativa de proteger a zona genital. O cruzamento de braços assinala uma atitude mais negativa que cruzar as pernas, e é mais evidente. Terá que tomar cuidado quando se interpretam os gestos de cruzar as pernas de uma mulher, pois muitas foram ensinadas que assim se sentam as damas. Uma perna se cruza nitidamente por cima da outra. Em geral, a direita sobre a esquerda. Este é um cruzamento normal para os europeus, britânicos, australianos e neozelandeses. Indica uma atitude defensiva, reversa ou nervosa. Entretanto, este gesto é de apoio a outros gestos negativos e não deve ser interpretado isolado do contexto. Este cruzamento de pernas indica que existe uma atitude de competência ou discussão. É a posição que usam os norte-americanos, por exemplo, e significa que um gesto de difícil interpretação se efetuado por um norte-americano durante uma conversa. Mas é muito claro quando feito por um súdito britânico. Quando as pessoas não se conhecem e estão conversando, seus corpos com braços e pernas cruzadas estão demonstrando uma atitude fechada, enquanto que à medida que comecem a sentir-se confortáveis e a se conhecerem, começam o processo de abertura e adotarão uma posição mais relaxada e aberta. Tanto o cruzar de braços como o de pernas assinala a existência de uma atitude negativa ou defensiva, e o cruzamento de tornozelos indica o mesmo. A versão masculina do cruzamento de tornozelos se combina frequentemente com os punhos apoiados sobre os joelhos, ou com as mãos segurando com força os braços da poltrona. A versão feminina é apenas diferente. Mantém os joelhos juntos. Os pés podem estar para um lado e as mãos descansam uma ao lado da outra, ou uma sobre a outra, apoiadas nas coxas. Bom, seguindo. Bom, só revisando aqui então, a versão feminina é apenas diferente, né? Mantém os joelhos juntos, os pés podem estar para um lado e as mãos descansam uma ao lado da outra, uma sobre a outra apoiada nas coxas. É um gesto quase exclusivamente feminino. Um pé se engancha na outra perna para oferecer atitude defensiva. Quando aparece esse gesto, pode estar certo de que uma mulher se fechou nela mesma, retraindo-se como uma tartaruga em sua carapaça. Um enfoque discreto, amistoso e quente é o que você necessita se deseja abrir a carapaça. Esta posição é própria para as mulheres tímidas. Há 3 posições básicas da cabeça. A cabeça para cima é adotada pela pessoa que tem atitude neutra em relação ao que está escutando. Quando a cabeça se inclina para um lado,
significa uma demonstração de interesse. Quando esta cabeça inclina para baixo, assinala que a atitude é negativa e até oposta. Esse gesto é típico dos contadores, advogados, gerentes de vendas ou pessoas em geral que sentem confiança em si mesmas, ou são dominadores, ou se sentem superiores em algum aspecto. Como se interiormente dissessem: talvez algum dia chegue a ser tão inteligente como eu. É um gesto que irrita muita gente. Com as mãos nos quadris, se busca parecer maior quando se está brigando. O casaco aberto e jogado para trás assinala uma atitude de agressão direta, já que o indivíduo expõe o coração e a garganta em um desdobramento não verbal de valor. Com o gesto característico das mãos nos quadris e os polegares enganchados no cinto e localizados cada um em um ângulo como o outro assinalam estar avaliando-se inconscientemente. A conversa pode ser cordial, mas quando não tirarem as mãos dos quadris, o ambiente não será aliviado. Prosseguindo. Os gestos da paquera. O êxito de algumas pessoas em encontros sexuais com o sexo oposto está em relação direta com a capacidade de enviar os sinais de cortejo e para reconhecê-los quando os recebem. As mulheres reconhecem rapidamente os sinais de cortejo, assim como todos os gestos, mas os homens são muito menos perceptivos e frequentemente são totalmente cegos à linguagem gestual. Quando uma pessoa quando uma pessoa se encontra em companhia de alguém do sexo oposto, tem lugar certas mudanças fisiológicas. O tono muscular aumenta, como preparando-se para um possível encontro sexual. As bolsas ao redor do rosto e dos olhos diminuem, a flacidez do corpo também diminui, o peito projeta-se para frente, o estômago se encolhe automaticamente e se desaparece a postura encurvada. O corpo adota uma posição ereta e a pessoa parece ter rejuvenescido. Como os machos de todas as espécies, o homem se comporta com um paquera quando se aproxima a mulher. Levará uma mão à garganta para arrumar a gravata. Se não usar a gravata, alisará a gola da camisa, tirará algum pó imaginário do ombro ou arrumará a camisa, ou a jaqueta, ou qualquer outro objeto. Também é possível que passe uma mão pelo cabelo. O desdobramento sexual mais agressivo é adotar a postura com os polegares do cinto, que destaca a zona genital. Também pode girar o corpo para a mulher e deslocar um pé em direção a ela, empregar o olhar íntimo e sustentar o olhar durante uma fração de segundo mais do que o normal. Se realmente está interessado, as pupilas se dilatarão. Com frequência, adotará a postura de mãos nos quadris para destacar sua dimensão física e demonstrará que está preparado para entrar em ação. Se está sentado ou apoiado contra uma parede, pode ocorrer que abra as pernas ou as estique para destacar a região genital. As mulheres têm mais recursos e habilidades para a sedução do que qualquer homem possa chegar a adquirir. As mulheres usam alguns dos gestos da paquera dos homens, como tocar o cabelo, alisar a roupa, colocar uma mão ou ambas nos quadris, direcionar o corpo ou um pé para o homem, os longos olhares íntimos e um intenso contato visual. Também podem adotar uma postura com os polegares no cinto que, embora seja um gesto agressivo masculino, é empregado também pelas mulheres com a sua típica graça feminina. A posição de um só polegar no cinto ou saindo de uma bolsa ou de um bolso. A excitação lhes dilata as pupilas e lhes ruboriza as bochechas. Exibir os pulsos. As mulheres interessadas em um homem exibirá, pouco a pouco, a pele suave e lisa dos pulsos ao companheiro em potencial. Faz muitíssimo tempo que se considera a zona de pulso como uma das maiores e mais eróticas do corpo.
As palmas também são exibidas ao homem enquanto se fala. Para as mulheres que fumam, fica muito fácil fazer o gesto sedutor de exibir o pulso e a palma da mão. As pernas abertas. Quando aparece um homem, as pernas femininas se abrem mais do que quando ele não está presente. Isso ocorre tanto se a mulher estiver sentada como de pé, e contrasta com a atitude feminina de se defender do ataque sexual mediante ao cruzamento de pernas. A ondulação dos quadris ao caminhar. Né? Ao caminhar, a mulher acentua a ondulação dos quadris para destacar a zona pélvica. Alguns dos gestos femininos mais sutis são sempre usados para fazer publicidades e vender produtos e serviços. Outro gesto de paquera feminino é os olhares de esguela. Com as pálpebras um pouco baixas, a mulher sustenta suficientemente o olhar do homem como para que se este dar conta da situação. Logo ela desvia o olhar. Esta forma de olhar proporciona a sensação sedutora de espiar e de ser espiado. Outro gesto também bem comum entre as mulheres, como paquera, é sacudir a cabeça. Sacode-se a cabeça para jogar o cabelo para trás ou afastá-lo do rosto. Até as mulheres com o cabelo curto usam esse gesto. Bom, outros gestos aqui então, a boca entreaberta e os lábios úmidos. Os lábios podem ser umedecidos com saliva ou cosméticos. A mulher adquire assim um aspecto que convida à sexualidade. Os gestos do cruzamento de pernas feminino, frequentemente, os homens se sentam com as pernas abertas para exibir de forma agressiva a zona genital. As mulheres usam diversas posições básicas do cruzamento de pernas para comunicar a atração sexual. Como, por exemplo, apontar com o joelho. Nessa posição, uma perna se dobra debaixo da outra e com o joelho da perna cruzada se destaca a pessoa que despertou o interesse. Uma postura muito relaxada que tira formalidade à conversação e em que se expõe um pouco as coxas. Acariciar os sapatos também é um outro gesto. Esta postura também é relaxada e tem um efeito fálico. Ao se meter e tirar o pé do sapato, alguns homens se excitam com isso. Né? Quase todos os homens concordam em que as pernas cruzadas tornam a mulher sentada mais atraente. É uma posição que as mulheres usam conscientemente para chamar a atenção. Outros sinais que as mulheres usam são cruzar e descruzar as pernas com lentidão, frente ao homem, acariciando-se suavemente as coxas. Indicam assim o desejo de ser tocadas. Frequentemente acompanham esse gesto falando em voz baixa ou grave. Quando a mão da mulher está aberta e com a palma para cima, ela está fazendo um convite. Ela está convidando o homem para alguma coisa ou se oferecendo para ele. Mas cuidado, às vezes ela deseja, mas ainda não é hora de atacar, pois há o desejo físico e o racional. Talvez para a razão ainda não seja a hora para ela. Mulheres se importam com os status que vão passar. Para descobrir mais um pouco sobre as intenções, pegue nas mãos delas. Se estiverem geladas, demonstram nervosismo. Em muitos casos, o nervosismo pode ser considerado como forte interesse pelo homem. Se você notar que ela se mexe demais, gesticula muito e ri alto, são bons sinais. Se a mulher começa a ficar sem saber como se comportar, provavelmente ela tem grande interesse na pessoa com quem está conversando, ou está no mesmo ambiente que ela. Se ela mexe nos cabelos e ajeita a roupa o tempo todo, está querendo te impressionar, ou te chamar a atenção para a sua feminilidade. E no dia a dia, note como anda seu visual. A mulher que está apaixonada, em geral, cuida mais da aparência. Se você perceber que ela está mais arrumada, quer te conquistar, sendo uma pessoa do seu dia a dia. Quando a mulher quer seduzir um homem, automaticamente encolhe a barriga e estufa os seios. Se ela colocar as costas direitas quando se sentar, é para que a forma do peito fique mais visível para você. É um sinal de fertilidade no inconsciente feminino.
Com isso, ela exibe toda a sua feminilidade e faz perceber bonita em forma esbelta. É sinal de que ela não está interessada. É como se ela colocasse uma barreira entre vocês. Se não forem os braços, pode ser a bolsa na frente do corpo, um copo ou qualquer outra coisa que crie essa barreira entre você e ela. Esse é um sinal de que ela não está interessada. Olhe para baixo e repare em que posição estão os pés dela. Se estiverem para o lado oposto ao seu, provavelmente ela está com vontade de ir embora. Se estiverem voltados para você, é um bom sinal. Quando a mulher apoia as mãos na cintura, apontando o cotovelo ou os cotovelos para o lado, é sinal de que ela quer ficar a sós com você. Fazendo isso, ela cria um campo para evitar que outras pessoas se aproximem, pois não quer que ninguém interfira entre vocês dois. Quando ela quer chamar a atenção, é comum que fique brincando com o anel, ou colar ou os brincos. A mulher quer mostrar as coisas bonitas que possui. Quer que você note que ela tem o que ela tem de bom e de bonito. Repare se ela olha fixamente por um pouco mais de 3 segundos nos seus olhos. Se alguém faz isso é porque está interessado. Além disso, repare no formato em que os seus olhos estão. Quando ficam um pouco fechados, sedutores, ela está afim de você. Se a mulher olhar para você por mais tempo e depois olhar para o chão, um olhar prolongado indica interesse mais do que casual. Olhar para baixo significa submissão. Qualquer pessoa que tem interesse em outra, inconscientemente passa a copiar os gestos de sua companhia. Isso chama espelhamento. O espelhamento ocorre também na persuasão, como vimos anteriormente. Veja se ela faz isso. Se a conversa chegar ao ponto da mulher morder os próprios lábios, é um aviso de que ela curtiu o homem, mas está evitando. Isso demonstra que o rapaz desperta apetite na moça, mas ela está tentando se segurar para manter as aparências perante a sociedade. Observação. Se ela tocar no rosto, lábios dela, é para você ver que ela é linda. Por fim, quando a mulher te olhar com interesse e depois desviar os olhos para o outro canto, talvez a saída de onde vocês estão pode ser interpretado como um convite. E como se ela dissesse para vocês saírem dali para ficarem sozinhos. Que tal riscar uma proposta? Porém, com cuidado. Observe se esses olhares são repetitivos. Dando sequência. Cigarros e óculos. Os gestos que fazem ao fumar podem ter muita importância quando se julga a atitude de uma pessoa. O ritual do cigarro compreende uma série de mini-gestos, como golpear o cigarro, fazer cair a cinza ou movê-lo, e que indica que a pessoa está experimentando mais tensão que o normal. Um sinal concreto indica se a pessoa tem uma atitude positiva ou negativa a cada momento, a direção em que ela exala a fumaça. A pessoa que tem uma atitude positiva, que se sente superior ou que confia em si mesmo, exala para cima a maior parte do tempo. Ao contrário, quem está em atitude negativa, que de suspeita, exala para baixo quase todo o tempo. Exalar a fumaça pelo nariz indica que a pessoa se sente segura e superior. A fumaça vai para baixo somente pela posição das fossas nasais, e a pessoa frequentemente se joga para trás para exalar. Se a cabeça do indivíduo está inclinada para baixo, quando exala pelo nariz, está zangado e trata de parecer feroz como um touro enfurecido. Em geral, se utilizam os charutos para expressar superioridade devido ao custo e o tamanho. Todos os objetos auxiliares que o homem utiliza proporcionam oportunidades para fazer muitos gestos reveladores. E esse é o caso dos que usam óculos. Um dos gestos mais comuns é pôr na boca a ponta de uma haste. O ato de pôr objetos contra os lábios ou na boca representa uma tentativa de reviver a sensação de segurança do bebê que suga o peito da mãe. O que significa que o gesto de levar os óculos à boca é um gesto de afirmação da própria segurança. Os fumantes usam cigarros com a mesma finalidade das crianças que chupam o polegar. Quando o diálogo requer certa intimidade, o ângulo formado pelos torsos de ambas as pessoas é menor de 90 graus.
Tanto a posição triangular aberta ou fechada são usadas para incluir ou excluir outra pessoa da conversa. Se a terceira pessoa não é aceita, os outros dois manterão a posição fechada, e a única coisa que farão será girar a cabeça para outra pessoa como reconhecendo sua presença e nada mais. Essas duas pessoas ficam com sua postura. Essas duas pessoas indicam que suas posturas possuem o mesmo status social e não estão conversando sobre nada pessoal. Estão convidando, com o triângulo que formam, alguém de posição social similar e para que participe do bate-papo. Bom, os indicadores. Cruzar as pernas e direcionar os joelhos para uma pessoa é sinal de aceitação e interesse. Se a outra pessoa está interessada, também cruzará as pernas com os joelhos na direção da primeira. Na figura acima, a única maneira em que o homem da direita poderia participar da conversa seria trazendo uma cadeira e colocando-se à frente dos outros dois para formar um triângulo, ou fazer uma outra ação que quebre a posição fechada. Bom, para finalizar, uma pergunta que se escuta com frequência é possível fingir na linguagem do corpo? A resposta geral é não, porque a falta de congruência se manifestaria entre os gestos principais, os microsinais do corpo e a linguagem falada. Por exemplo, as palmas à vista se associam à honestidade, mas quando o farsante abre as palmas para fora e sorri, enquanto diz uma mentira, os microgestos o deletam. Podem contrariar as pupilas ou levantar uma sobrancelha, ou uma comissura pode tremer a esses sinais contradizendo os gestos de exibir as palmas da mão e o sorriso sincero. O resultado é que o ouvinte tende a não acreditar no que o farsante está dizendo. A mente humana parece possuir um mecanismo infalível que registra a separação quando recebe uma série de mensagens não verbais, incongruentes. Mas existem alguns casos em que simulam uma linguagem do corpo expressamente para ganhar certas vantagens. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conferência sobre linguagem corporal. Eu peço desculpas por ter falado muito rápido. Falei rápido para tentar economizar e compactar o vídeo. Esse mesmo vídeo se encontra no nosso curso completo, de outra forma, na verdade de uma forma mais lenta e mais bem explicada, com mais um outro arsenal de materiais, como o livro de encantamentos, a nossa primeira versão do curso de sedução hipnótica, com vários assuntos interessantes. Então clique aqui no botão acessar já para acessar a nossa página oficial do curso Sedução Hipnótica. Temos muito assunto. Teremos então mais 3 conferências sobre assuntos diferentes que eu vou estar enviando para vocês por e-mail. Essa conferência irá se repetir dentro de 2 semanas. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por terem participado da conferência. Espero que vocês olhem o nosso site oficial da página de Sedução Hipnótica. E até a próxima conferência. Até mais.